Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo a gente aí. Aqui é o professor Flávio de Itajubá, Minas Gerais. Sou da Escola do Conhecimento, que pertence à Associação Teológica Cason, em Itajubá, Minas Gerais. Tá ok? Esse professor aqui, vamos dar uma aula, pelo menos falar algumas coisas, né? Sobre a disciplina Cristologia. Ok? Vamos falar um pouco, estudar um pouco sobre alguns aspectos de Cristo, a vida de Cristo, natureza, os feitos, ok? Maravilha? Mas vamos fazer aqui, acompanhar a apostila, né? Pela apostila, se você tem sua apostila, você pode estar junto conosco, pegar sua Bíblia, seu caderno de anotações. Se você não tem a apostila, dá para acompanhar conosco. Nós vamos projetando aqui a apostila e vamos falando algumas coisas, ok? Tenho certeza que vai ser muito bom para todos nós. Vamos lá então? Cristologia, desvendando os evangelhos. Introdução. O tema central dos livros sagrados do Antigo Testamento é a chegada do Messias e o estabelecimento do reino de Deus entre os povos. Vamos estudar nessa matéria o ápice do cumprimento de muitas profecias do Antigo Testamento e, mais do que isso, vamos acompanhar a trajetória da vida de Nosso Senhor, desde o seu nascimento até o estabelecimento de sua igreja e ainda sua ascensão à presença do Pai. O que é a Cristologia? A doutrina de Cristo? Ela é uma parte importante da teologia cristã, na qual se estuda e define a natureza de Deus. No que diz respeito ao que é a doutrina de Cristo, podemos dizer, é o estudo sobre Cristo, onde se estuda a natureza de Jesus, assim como a doutrina da pessoa e obra de Cristo. Foca na relação com Deus, assim como nas origens e como Jesus de Nazaré viveu a sua vida, tendo em conta que essas origens e o papel dentro da doutrina de Cristo têm sido um importante objeto de estudo e discussão desde o início do cristianismo. Assim sendo, a cristologia tem sido debatida de forma incansável ao longo dos séculos, independentemente das nações ocorrentes cristãs, mesmo com pontos de vista semelhantes ou divergentes e até controvérsia. Quais são os objetivos da cristologia? Tem como principal objetivo debater os assuntos ou alguns dos seus aspectos, como, por exemplo, a divindade de Jesus, a natureza divina e humana de Jesus, a encarnação, milagres, revelação de Deus. Página 2 da apostila, ensinamentos, expiação, ascensão, posição como cabeça de todas as coisas, intercessão, está errado aqui, intercessão em nosso favor, entre muitos outros. Assim podemos afirmar que se trata de um estudo da sua vida, da sua obra e das coisas que estão relacionadas à pessoa de Cristo. A vinda do Messias. Vamos fazer um pano de fundo, né? O pano de fundo histórico tem como objetivo mostrar dentro de qual sociedade e governo Jesus viveu, isto é, em qual contexto político, social e religioso ele trouxe as boas novas. Voltando no tempo. História de Israel. Então nós vamos fazer um pano de fundo para poder chegar na cristologia, né? Nós vamos falar Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, juízes, a monarquia, reino dividido, exílio assírio, reino do norte, exílio babilônico, reino do sul, retorno a Jerusalém, o período interbíblico. Então vamos lá. Para que nós possamos entrar propriamente na aula de cristologia, é bom a gente fazer uma situação, né? Isto é, nos localizarmos em que contexto histórico o Senhor Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Mas eu vou voltar um pouco no tempo, brevemente, um pouco da história de Israel, de onde Jesus veio, né? Então, olha bem, Deus fez a terra, lá no Gênesis capítulo 1, fez a terra, os céus, entregou para o homem, no caso lá Adão e Eva. Eles desobedeceram a Deus, pecaram, se afastaram de Deus.
Então o homem morreu espiritualmente, perdeu a comunhão com Deus, foi afastado da presença de Deus. E todos que nasceram depois, nós nascemos já mortos espiritualmente. Nascemos com a natureza pecaminosa, natureza adâmica, separados de Deus. E Deus então já tinha falado lá no Gênesis 3,15 que ele traria alguém da semente da mulher que ia pisar na cabeça do diabo. Né? Porque o diabo, no que o homem desobedeceu a Deus, ele entrou e acabou tomando conta de tudo, porque o pecado é uma coisa que não é de Deus, mas o diabo abraça, Satanás abraça. Por isso que também a Bíblia fala que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, quando o pecado entrou na terra, no mundo, por causa do pecado, por causa da desobediência do homem, o diabo dominou, porque o homem se tornou escravo do pecado. E o pecado é uma coisa diabólica, não é de Deus. O homem desobedeceu a Deus e passou a viver afastado de Deus, morto espiritualmente. Então, o homem precisava de um Salvador, precisava de um Redentor. Deus, então, ali no Gênesis 3,15, vai prover a redenção, já vai dar o primeiro indício, né, de que ele vai trazer um Redentor. Mas nisso, então, o plano de Deus vai discorrer no Antigo Testamento. Na verdade, ele vai formar uma nação lá na frente, a nação de Israel, e vai trazer Jesus lá na frente. Mas voltando então, depois de Adão e Eva, tem a história de Abel e Caim. Caim matou Abel e depois teve outro filho, né? Adão, na verdade, e Eva tiveram filhos e filhas. Deixar bem claro, Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Está no Gênesis capítulo 5. Às vezes as pessoas perguntam com quem Caim casou. Caim casou com uma de suas irmãs ou uma de suas sobrinhas. Assim como Sete, né, lá no Gênesis capítulo 4, Adão e Eva também teve outro filho chamado Sete. E Sete também casou, gerou a Enos. A Bíblia fala muito dos homens, principalmente no Antigo Testamento. Fala de algumas mulheres, mas a história, principalmente no começo, dá ênfase aos homens. Não significa que as mulheres não estavam presentes. Sim, estavam, porque como que o homem ia procriar? Então Caim, né, quando fala lá que Caim conheceu a sua mulher, né, aquela palavra conheceu lá não é conhecer de, oi, estou vendo você pela primeira vez, vamos conversar, nada disso. A palavra conhecer ali significa teve intimidade com ela, teve relacionamento sexual com ela e gerou um filho. Assim depois você vê também lá, Adão tornou a conhecer a sua mulher e teve um filho e colocou o nome dele de Sete. Então eu estou falando assim, sem mostrar na Bíblia, porque na verdade, nas aulas anteriores, né, que vocês já tiveram, nós já falamos afincamente sobre isso, exaustivamente, mostrando os versículos todos. E a nossa intenção nessa aula aqui é falar de Cristo lá na frente. Estou apenas fazendo um pano de fundo aqui, relembrando alguma coisa para você, né, se você não estiver lembrando ainda, procurar ver os outros vídeos, procurar, né, se inteirar mais. Tá ok? Depois, então, a descendência de Sete, os descendentes de Sete se misturaram com os descendentes de Caim. É assim que a gente crê. Lá no Gênesis capítulo 6, quando diz que os filhos dos homens viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si. Viram os filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Então ali a gente entende que filhos de Deus não são anjos. Eu sei que tem doutrina, linha de teologia que bate e tal, é anjo e tal. A gente respeita, a gente não vai ficar aqui brigando, isso não leva a nada. Mas a gente respeita também, não tem problema nenhum. Só que nós cremos que ali os descendentes de Sete é que se misturaram com os descendentes de Caim, porque a linhagem de Caim estava afastada de Deus. Caim, lá no Gênesis 4, saiu da presença de Deus, se afastou. E o Sete teve um filho chamado Enos, e a partir dali os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Tanto é que os descendentes de Sete, né, eles lá na frente, Noé é descendente de Sete, Sem é filho de Sete, Abraão é da linhagem de Sem, que é da linhagem de Sete, né, Davi e o Senhor Jesus. Então é a linhagem, a linhagem de Cristo, por onde Cristo veio. Nós cremos assim,
que os filhos de Deus, então, no Gênesis 6, se misturaram com as filhas dos homens, descendentes de Caim, e houve a corrupção, muito pecado, muitas coisas erradas, então Deus permitiu que viesse o dilúvio. E no dilúvio morreu tudo que tenha fôlego de vida, tudo que vivia em terra seca. Depois, então, houve a procriação novamente, porque salvaram-se Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. E foi criando de novo, procriando de novo, mas veio a questão da Torre de Babel, que houve de novo uma desobediência e os povos foram esparramados. E ninguém, na verdade, ali, depois de muitos anos depois de Noé, estava querendo seguir a vontade de Deus. Deus, então, faz uma aliança com Abraão, no Gênesis capítulo 12, faz uma aliança chama Abraão no Gênesis 12, faz uma aliança com ele no Gênesis 15, no Gênesis 17. E faz também com Isaac, filho de Abraão, e depois com Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel, e Israel tem 12 filhos e uma filha. Os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel, é que vão dar origem à nação de Israel. Também um dos filhos de Jacó, chamado José, foi vendido como escravo para o Egito. E do Egito ali, né, você conhece toda a história de José no Egito. Depois de vários anos no Egito, deu a fome em toda aquela região. E José, que estava afastado dos seus pais, da sua família, chamou seu pai e seus irmãos, já tinham vindo no Egito para poder comprar comida. E não reconheceram José no começo, porque eles pensaram que José, né, tinha acontecido outras coisas com ele. Inclusive o pai, Jacó, achou que José estava morto, porque os filhos dele mentiam para ele. Mas os irmãos de José, no caso, filhos de Jacó, foram para o Egito buscar comida por causa da fome, e José já era governador do Egito. E eles não conheceram José, não reconheceram. Mas depois José se deu a conhecer a eles, e ali então fizeram as pazes, e José pediu que seu pai, Israel, descesse para o Egito. E José cuidou do seu pai e da sua família. Eles passaram a morar no Egito, na terra de Gósen, e cresceram ali, cresceram. Depois morreu José, o Jacó morreu José, e morreu aquela geração, e passaram-se muitos anos, uma geração veio após outra, e o povo de Israel, então, que tinha descido para o Egito, que em torno de 70 a 75 pessoas, cresceu sobremaneira no Egito. E levantou-se um faraó, lá no Êxodo, capítulo 1, levantou-se um faraó que não conhecia José, e muito menos aquilo que havia acontecido na época com José. E ele, então, oprimiu o povo de Israel, porque pensou que o povo de Israel poderia se aliar aos inimigos e tomar o poder do Egito. Então o faraó, nessa época, escravizou o povo de Israel. E Deus então ali permitiu, né, o nascimento de Moisés, e Moisés depois aprontou algumas coisas ali, fugiu com 40 anos, depois com 80 anos Deus chamou Moisés, e Moisés foi libertar Israel do Egito. Então o povo de Israel sai do Egito, vai para o deserto, 40 anos de deserto, depois Moisés morre, Josué assume o comando, ali com mais de 2 milhões de pessoas, e Josué leva o povo à terra prometida, a Canaã. E Josué ali guerreia as guerras e introduz as 12 tribos na terra prometida, e as 12 tribos se estabelecem então naquela terra, sob o comando de Josué. Depois Josué morre, entra o período dos juízes, em que o reino de Israel, no caso ali, as 12 tribos, elas andam assim num altos e baixos. Uma hora está bem com Deus, outra hora não está bem com Deus. E Deus então levantou juízes, libertadores, cada um a seu tempo, que veio para tirar o povo de Israel das mãos dos opressores. Isso levou em torno de 300, 350 anos, só entra juiz, cai juiz, sobe juiz e tal, até terminar o livro de Juízes. No livro de Juízes nós temos lá a história de Sansão, Gideão, Débora, Baraque, Otiniel e outros mais lá. Depois a história também de Ruth aconteceu no mesmo período, né, no tempo dos juízes. Uma história muito bonita. Depois o último juiz, Samuel, estamos em 1 Samuel. Samuel também é juiz, também o último juiz, porque seus filhos se corromperam e Samuel, o profeta Samuel, se tornou o último juiz de Israel. Por quê? Porque o povo queria, ele já estava velho, e o povo de Israel queria um rei. Então, a partir do capítulo 8, 9 de 1 Samuel, capítulo 10 de 1 Samuel, capítulo 11 de 1 Samuel, vai ser ungido o rei Saul, primeiro rei de Israel, no capítulo 10 de 1 Samuel. E Saul, então, vai reinar por 40 anos, depois é substituído por Davi, reina 40 anos também, depois é substituído por Salomão, depois de sua morte, e Salomão também reina 40 anos. Então, sobre o reinado de Saul, Davi e Salomão,
as 12 tribos de Israel estiveram unidas, né? O reino de Israel estiveram unidos debaixo do governo de um rei, no caso, rei Saul, depois rei Davi, depois rei Salomão. Mas com a morte de Salomão, o reino divide, aquele reino enorme, com 12 tribos, cada um tomando conta do seu pedaço de terra, o reino se divide. 10 tribos, depois da morte de Salomão, 10 tribos seguem a Jeroboão, e Jeroboão começa a reinar sobre 10 tribos ao norte. E o nome da região norte ali passou a ser Israel, cuja capital era Samaria. E 2 tribos ficaram ao sul, Judá e Benjamim, tendo como rei Roboão, filho de Salomão. Depois morreu Jeroboão, outro rei assumiu o reino do norte, aí foi morrendo os reis de cima, e foi cada um assumindo o lugar do outro. E assim também, sucessivamente, paralelamente, o reino do sul. Então conviveram, ali o reino foi dividido norte e sul, cada um com seu rei. Reino do norte e reino do sul. O reino do norte, os reis foram maus, não andaram no caminho do Senhor. E quando chegou no ano 721, 722 a.C., o reino do norte foi invadido pela Síria e foi destruído o reino do norte. Foram deportados para a Síria e os assírios trouxeram outros povos para morar na região onde pertenciam as 10 tribos. As 10 tribos. Porém, o reino do sul, os reis do reino do sul foram bons reis, a maioria deles. E eles sustentaram ainda o reinado ali dos seus reis até o ano 606 a.C., quando Nabucodonosor cerca, sitia Jerusalém também, porque os últimos reis começam de Judá, dos judeus, começam também a se desviar dos caminhos do Senhor. Rei Zedequias, rei Jeoaquim, Eliaquim, começam a se afastar, e o profeta Jeremias já havia dito que Deus ia permitir que Nabucodonosor viesse e os levasse para a Babilônia. Então, Nabucodonosor levou um grupo no ano 606 para a Babilônia, exilado, levou um outro grupo no ano 597 e levou um outro grupo no ano 586. Em 3 levas, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, os utensílios foram levados para a Babilônia, menos a arca, que ninguém sabe qual o fim da arca até hoje. E eles ficaram no exílio na Babilônia durante 70 anos, e Jerusalém destruída, a terra desolada. E durante o exílio na Babilônia é que ocorreu a história de Daniel e Ezequiel. Os livros de Daniel e Ezequiel acontecem lá no período do exílio na Babilônia. E os livros dos profetas estão esparramados na história, né? Durante o período dos reis, está ali também depois do exílio, né? Os profetas menores e maiores estão esparramados durante o governo dos reis. Mas nós vamos ter não sei se vocês já tiveram a matéria sobre reis e profetas, né? Nessa matéria fala especificamente a localização de cada profeta dentro da história. Mas tudo bem. Depois do exílio na Babilônia, a Pérsia dominou a Babilônia, dominou o mundo naquela época, e os persas, né? Ciro, rei da Pérsia, depois de 70 anos que eles estavam na Babilônia, permitiu que eles retornassem para reconstruir o templo em Jerusalém, para cultuar a Deus e também para edificar e construir as cidades. Isso foi também em 3 momentos. No primeiro momento, voltou Zorobabel com em torno de 50 mil pessoas, judeus, para poder reconstruir o templo. Depois, no ano 458 a.C., veio Esdras para restabelecer o culto. Depois, no ano 445, 444, veio Neemias para reconstruir os muros. E isso tudo debaixo do governo do Império Medo-Persa. Depois, então, nós temos o último livro histórico, né, que é Neemias. Temos a história de Esther, que aconteceu no tempo que está ali dentro do capítulo 6 e 7 do livro de Esdras, paralelamente à história do Esdras no capítulo 6 e 7. Tudo bem, mas o último livro histórico do Antigo Testamento é Neemias, e o último livro profético é Malaquias. Malaquias foi contemporâneo de Neemias. Ageu e Zacarias foram contemporâneos de Esdras. Então, quando terminou o livro de Malaquias, tem um silêncio profético, um silêncio. Deus não falou, a história parece que deu uma pausa. Né? A gente tem 400 a 450 anos depois de Malaquias, até o nascimento de Jesus, em que nós temos o período interbíblico. Tá? Então vamos ver agora o que é esse período interbíblico também, ok? Vamos lá.
na apostila, então nós temos aí, ó, o período interbíblico. Impérios, dentro do período interbíblico, ainda tem uma parte do Império Medo-Persa. Depois os persas vão perder a batalha, né? O Império Grego vai dominar o mundo da época. Depois do Império Grego, o Império Romano, surgimento dos partidos dos fariseus, saduceus, essênios, zelotes, etc. Então isso aqui dentro do período interbíblico, dentro do período interbíblico, nós podemos ver dentro do período interbíblico isso aqui, ó, período interbíblico. Nós temos aqui, ó, é um período de cerca de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, abrangendo desde Malaquias, né, até o surgimento de Cristo. Então termina o livro de Neemias e Malaquias, tem um período aqui de em torno de 400 anos do livro do final de Malaquias até o nascimento de Cristo. Esse período de 400 anos é que é chamado de período interbíblico ou intertestamentário. Nós temos aqui alguns acontecimentos que se deram nesse período. Então, é o que nós vamos ver agora com um pouquinho mais de detalhes. Ó. Nesse período, nós temos a história de Israel, nesse momento, se divide em 6 períodos, né, que é o período dos persas, né, que os persas têm uma parcela ainda de participação aqui, já que eles foram até por volta do ano 333, mais ou menos, né? Depois tem o domínio grego, né, a Grécia domina também. Depois tem o Alexandre o Grande morre, nós temos o domínio grego-egípcio, que as terras de Israel são governadas pelo grego, por Ptolomeu, que governa a partir do Egito, né, pelo general, um dos generais, porque depois que Alexandre o Grande morreu, os territórios da Grécia foram divididos principalmente entre 4 generais, né, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeu e Cassandro. Mas para nós aqui nós vamos estudar sobre Ptolomeu e Seleuco. Ptolomeu ficou com o Egito. Então por isso que a gente está falando aqui, ó, as terras de Israel ficaram sob o comando do Egito, do grego que morou no Egito, até esse ano 204 a.C., no período interbíblico. Depois, os descendentes de Seleuco, do grego Seleuco na Síria, guerrearam contra os egípcios, os gregos egípcios, e a terra de Israel ficou sob o comando dos descendentes do Seleuco, que reinaram a partir da Síria, nesse 204 a 165. Depois é que nós temos o período de revolta dos macabeus, dos sacerdotes da família dos macabeus, aqui no ano 165, e até o ano 63, e depois nós temos o período romano, a partir de 63. Mas pode ficar tranquilo, não fica preocupado aí, assustado não, nós vamos com calma, a gente vai entendendo um pouco do que aconteceu dentro desse período. Nós temos então, né, nós temos aí, vamos lá na apostila, o Império Grego. Quem ainda estava reinando era o Império Medo-Persa, né? Aí o Império Grego começa a surgir e crescer em poder. Nós estamos na apostila, página 3 da apostila, tá? O Império Grego. O novo império começa a surgir e crescer em poder com Filipe da Macedônia. Isso ocorreu por volta do ano 400 a.C. Os persas vão saindo de cenário, dando lugar aos gregos. Filipe II da Macedônia ia cada vez mais consolidando o seu poder, até que em 336 a.C. foi assassinado e deixou o cargo para seu filho Alexandre, que rapidamente conquistou territórios, dominou todo o antigo Oriente Médio, propagava a cultura grega aos povos, conhecida como helenismo. No caso do povo judeu, passou a ser leal aos gregos. Então, porque o povo de Israel, né, no caso do povo judeu, passou a ser leal aos gregos. Mas não houve grandes alterações com a mudança de domínio, porque os judeus, o povo de Deus, né, em Jerusalém, era província que era província da Pérsia, agora passou a ser província da Grécia.
Após a morte de Alexandre o Grande, o Império Grego começa a enfraquecer e os seus generais acabam disputando o poder. 4 generais, né, principais, né, no caso, herdam parte do império, sendo eles Ptolomeu, que ficou com o Egito, que eu falei agora há pouco, Seleuco, que ficou reinando a partir da Síria, Lisímaco e Cassandro. Nesse estudo apenas abordaremos os que tiveram influência sobre os judeus, sobre Judá. 2 generais lutaram pela posse de Judá. Ptolomeu, o grego Ptolomeu, do Egito, né? E o grego Seleuco, da Síria. O grego Ptolomeu, no Egito, tinha como capital Alexandria. Muitos judeus tinham sido deportados para o Egito, formando assim uma grande colônia. Na Judéia, o sumo sacerdote era o governador. Quer dizer, lá em Judá, o sumo sacerdote é que mandava, era o governador, e os judeus podiam celebrar as suas festas sagradas livremente. Foi nesse período que o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, chamado assim Septuaginta. Isso se deu pela importância da língua grega, que passou a ser a principal no mundo. Então nós temos aqui no período interbíblico, né, entre Malaquias e Jesus, um início desse período interbíblico, ainda sendo as terras de Jerusalém, ali, dos judeus, sendo governados pelo Império Persa. No começo dos anos 400, anos 390, 380, 370, 360 a.C., 350, 340 a.C. Aí começa a surgir então a Grécia, com Felipe da Macedônia, que domina, conquista o Império Persa e toma conta também das terras dos judeus. Só que Felipe morre e ele passa o reinado para Alexandre, seu filho. Então os gregos é que passam a tomar conta das regiões ali, do território onde está Jerusalém, onde está o povo de Deus. E depois que Alexandre morre, as terras, o território onde pertencia, os territórios, né, ou o território que era enorme, que pertencia à Grécia, foi dividida principalmente para os seus 4 generais. Lisímaco, Cassandro, ficou com um pedaço grande, né, ali na Ásia Menor, o outro um pouco ali perto da Europa. E no caso nosso aqui, Ptolomeu, o general Ptolomeu, ficou com o Egito e tomou conta também das terras dos judeus. E Seleuco ficou reinando a partir da Síria. E sempre os generais se guerreavam entre si, tinha guerra interna, porque um queria tomar as terras dos outros. Mas enquanto Ptolomeu do Egito grego reinou, ele permitiu que os judeus tivessem uma vida tranquila, pudesse praticar o judaísmo sem problema nenhum. Ele não impôs a religião grega, o politeísmo grego sobre Jerusalém, sobre os judeus. Não. Ele permitiu tranquilamente que os judeus pudessem cultivar a religião judaica, praticar os seus cultos, adorar a Deus e tal, no templo lá, fazer seus sacrifícios sem problema nenhum. Então, mas mesmo os judeus se submetiam aos gregos, né, no caso ali Ptolomeu, que era o general no Egito. Inclusive esse Ptolomeu foi o rei Ptolomeu grego no Egito foi o que permitiu, né, que os sacerdotes judeus traduzissem a Bíblia hebraica, né, no caso, os livros do Antigo Testamento hebraico para a linguagem grega. Nós vamos ter então a primeira tradução do hebraico para o grego, né, dos livros do Antigo Testamento para o grego, que é chamada de Septuaginta. Isso aconteceu em Alexandria, no Egito, no ano 280, 285 a.C., porque esse general Ptolomeu, que mandou nas terras da Judéia, era tranquilo, não impunha o governo grego, né, não impunha a religião grega sobre os judeus. Mas depois de em torno de 100 anos desse governo de Ptolomeu, os descendentes do Seleuco da Síria vão guerrear contra os descendentes desse Ptolomeu e vão vencer a batalha e esses descendentes de Seleuco vão tomar conta das terras da Judéia e do lugar ali do templo. Aí vai entrar lá um homem, né, descendente do Seleuco, chamado Antíoco IV, nós vamos ver daqui a pouco, eu vou ler na apostila, e ele vai impor o politeísmo sobre os judeus,
não vai aceitar que se cultue o Deus Todo-Poderoso em Jerusalém. Ele vai profanar o templo, vai até sacrificar animais imundos no templo, como, por exemplo, lá porco. Vai proibir a circuncisão, vai ser um caos, uma confusão só. É por isso que depois, então, em torno do ano 164, 165, o grupo de sacerdotes da família de Matatias, a família dos Macabeus, vão se revoltar contra os gregos naquela região e vão vencer o domínio grego naquela região. Então vai ter o período, a revolta dos Macabeus. E esses Macabeus, né, da família dos Macabeus, eles vão conseguir libertar a Judéia, o templo ali, desde o ano 665, mais ou menos, né, em torno ali do ano 140, 165, ali, porque levou muito tempo para guerrear também. Eles vão manter a liberdade da Judéia e de culto tranquilos até entrar o Império Romano, porque o Império Romano também no ano 63 vem e toma conta daquela região, e depois tem a história do Império Romano, que vem depois dos Macabeus, né? E vai, durante o Império Romano, que vai nascer o Senhor Jesus. Mas voltando então, ó, domínio Medo-Persa, depois domínio de Filipe da Grécia, depois Alexandre, o grego, depois Alexandre morre, o império é dividido para 4 generais. Ptolomeu no Egito, um general, e o outro Seleuco na Síria. Quando a região da Judéia, a religião ali do Judá, os judeus ficaram sob o domínio do general do Egito, ele permitiu os cultos, então, no meio dos judeus, sem problema nenhum. Mas depois que os descendentes do Ptolomeu do Egito perderam a batalha para os descendentes do Seleuco, do general Seleuco da Síria, houve então uma profanação do templo e houve então ali, né, uma perseguição contra os judeus. Aí é por causa disso que vai surgir a revolta dos Macabeus. Tá? Aí os Macabeus vão se revoltar, vão conquistar novamente ali, os sacerdotes vão retomar a posse de Jerusalém e do templo e vão fazer a consagração do templo, vão fazer uma festa que é chamada a festa do Chanuká. E é ali também que eles vão reconsagrar, e no Novo Testamento, né? Jesus também, depois lá, vai participar dessa festa, lá no Novo Testamento, vai dar sequência à celebração dessa festa, que é chamada a festa da dedicação. Essa festa, então, promovida pelos sacerdotes ali macabeus, de rededicação do templo, de dedicação do templo, chamada Chanuká, ou festa da dedicação, ou das luzes. Ali também é que vai surgir também o castiçal de 9 pontas, por causa do milagre do que acontece, né? Porque quando eles vão reconsagrar o templo, eles têm um castiçal de 7 pontas, que é conhecido. E o azeite que tinha para deixar o castiçal aceso, era a quantidade de azeite dava para ficar aceso por um dia só, até os sacerdotes fazerem o novo azeite. E para fazer o novo azeite, era muito cheio de detalhes, levava 8 dias para fazer o azeite. Então o que aconteceu? Eles acenderam o castiçal e acreditaram que ia ficar aceso por um dia, mas na verdade o castiçal ficou aceso por 8 dias. Por isso que tem um castiçal de 9 pontas, porque de um lado tem 4, né, 4 chamas, do outro lado 4 chamas e uma chama e um tubo maior no meio que alimenta tanto os 4 de um lado e os 4 do outro. Foi ali então, por causa desse milagre, porque eles pensavam que o castiçal de 7 pontas ia ficar aceso. Por um dia ficou aceso por 8 dias. Então eles fizeram um castiçal de 9 pontas, também para relembrar a festa do Chanuká e esse milagre que aconteceu da multiplicação desse azeite. Ok? Aí então nós vamos ter a festa da dedicação. Os macabeus vão ficar tranquilos ali, né? Podendo cultuar a Deus, porque eles se revoltaram contra os gregos e mantiveram a liberdade ali dos cultos, etc, etc. Até que lá na frente, depois da morte da família dos macabeus, de Judas Macabeu, de Matatias, de Simão, lá na frente vai surgir guerras internas entre os sacerdotes. E enquanto está surgindo as guerras internas entre os próprios macabeus, está despontando paralelamente o Império Romano com poder. O Império Romano também se aproveita dessa briga civil interna dos sacerdotes e toma conta também daquela região ali da Judéia
de Jerusalém. E aí depois eles colocam ali o pai, né, de Herodes para tomar conta, ser governador, depois vem o Herodes o Grande, aí vem o nascimento de Cristo. Ok? Então esse é o período interbíblico. Nós vamos fazer a leitura agora novamente, né? Apesar de eu ter dado essa explicação para você, agora a gente vai ler pausadamente. Tudo isso que eu falei para você está escrito também na apostila, dá para você seguir tranquilamente, ok? Vamos lá então. Na apostila, ainda na página, agora na página 4, né? Em 198 a.C., os Ptolomeus, né? Os Ptolomeus são derrotados, então. Vou voltar um pouquinho aqui, só para você entender melhor. Então, olha aqui, ó. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho. Dois generais lutam, na página 3 da apostila. Dois generais lutaram pela posse de Judá. Ptolomeu do Egito e Seleuco da Síria. O império de Ptolomeu no Egito tinha como capital Alexandria. Muitos judeus tinham sido deportados para o Egito, formando assim uma grande colônia. Na Judéia, o sumo sacerdote era governador e os judeus podiam celebrar as suas festas sagradas livremente, claro, sob o domínio desse Ptolomeu, conforme eu falei para vocês no Egito, o general Ptolomeu ali. Foi nesse período que o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, chamado assim Septuaginta. Isso se deu pela importância da língua grega, que passou a ser a principal no mundo, né? Então nós vamos ter ali, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Se eu tenho uma imagem, só para você ver aqui, deixa eu ver se eu tenho a imagem. Nós vamos ter então ali, o Ptolomeu vai permitir que os livros do Antigo Testamento sejam traduzidos do hebraico para o grego. E vai surgir então a famosa Septuaginta, que na verdade é a palavra latina, do latim, né? Significa 70, porque eles acreditam que foram 72 sacerdotes que fizeram a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Ok? Então surgiu então a Septuaginta, que continha os 39 livros do Antigo Testamento já no grego, na língua grega. Esse Ptolomeu, então, permitiu, né? Foi nesse período que o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, chamado assim Septuaginta. Isto se deu pela importância da língua grega, que passou a ser a principal no mundo. Página 4 da apostila. Em 198, olha aí, ó, antes de Cristo, os Ptolomeus são derrotados pelos Seleucidas, né? Os descendentes dos Ptolomeus foram derrotados pelos Seleucidas. Os Seleucidas eram descendentes do general Seleuco, general grego Seleuco que governava a partir da Síria. Eles conquistaram então a Judéia, onde está o povo de Deus, né, onde está o templo ali. Inicialmente, Antíoco III, né, que era descendente dos Seleucos, tratou muito bem os judeus, mas em 187 a.C. foi morto ao saquear um templo em Elão. Em seu lugar ficou seu filho Seleuco IV, que em 175 a.C. foi assassinado em uma tentativa de tomar o poder. Seu irmão Antíoco IV assume o poder e inicia-se o fim do período seleucida, impondo o politeísmo grego como religião do Estado. Tá vendo? Esse Antíoco IV é que vai impor o politeísmo grego. Os costumes gregos começam a ser introduzidos em larga escala em Jerusalém, tá vendo? Um ginásio foi construído na cidade e antes das competições, olha bem, um ginásio foi construído e antes das competições, verdadeiros cultos pagãos eram realizados. Os hebreus chegaram a ponto de fazer cirurgia para esconder a marca da circuncisão, uma vez que nas competições os homens ficavam nus. Em um momento específico, onde se vislumbrou um possível início de rebelião, né, os judeus ameaçaram uma rebelião, Antíoco IV enviou seu exército para Jerusalém, saqueou a cidade e matou muitos judeus. A religião judaica foi declarada ilegal. Olha que coisa terrível. E um altar a Zeus foi colocado no templo e animais impuros foram sacrificados a esse Deus no altar. Tributos foram cobrados, manuscritos foram queimados. Os que não se curvavam à nova política
eram escravizados ou mortos. Então os judeus passaram muita dificuldade, muita dificuldade mesmo, né? Então, o que vai acontecer? Olha bem, eles vão sacrificar até porco no altar de Deus lá. Sacrifícios imundos foram praticados pelos romanos. Olha bem para você ver. No altar, né? Sacrificaram até um porco no altar, foi consagrado a Deus. Então o que aconteceu? Depois de tudo isso, da imposição dos gregos, né, do politeísmo grego sobre Jerusalém, uma revolta estava prestes a estourar. E isso aconteceu por meio de um sacerdote chamado Matatias, descendente de Arão, irmão de Moisés. Matatias tinha 5 filhos: João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas. Ele tinha ensinado a seus filhos o dever de permanecer fiel a Yahvé, quer dizer, ao Deus Todo-Poderoso, mesmo diante das adversidades. Ele foi procurado, né, esse filho de Matatias foi procurado por um emissário do rei Seleucida, que impunha a vila onde eles moravam, onde o sacerdote morava, ele impunha que adorasse aos deuses gregos. O Seleuco aqui, o descendente dele, emissário, queria que eles adorassem aos deuses gregos e oferecessem sacrifícios a eles. Matatias se negou a cumprir tal ordem e o clima ficou muito tenso. O que aconteceu? Um judeu ali, com medo, temendo as consequências, foi e ofereceu o sacrifício que os gregos pediram. Então aquele judeu ali ofereceu. O que Matatias fez? Matatias, juntamente com seus filhos, matou aquele judeu, que ele considerou traidor, e também matou o emissário do rei e seus soldados. Então começava a revolta dos Macabeus. Começava então a revolta dos Macabeus. Vamos ver aqui. Começava a revolta dos Macabeus. Olha aí para você ver. Macabeus então se revoltaram contra os gregos. Não aceitaram o politeísmo grego, nem a religião, nem a imposição, nem a profanação que eles estavam fazendo no templo. Inclusive mataram um porco no altar. Houve então a revolta, o início da revolta dos Macabeus. Junto, aqui na página 4 ainda, começa então a revolta dos Macabeus. Junto a Matatias e seus filhos se uniram outros que estavam sofrendo perseguições, como os essênios, que eram um grupo de judeus também, que se afastaram para o deserto para viver uma vida separada da sociedade, uma vida em consagração. É ali que surgiu o tipo, né, de monge, mais ou menos, ali que já começou, né, monastério, um tipo, né, de monastério, de vida de monge ali, né, como os essênios. E até, inclusive, alguns dizem que João Batista era essênio, mas era descendente de essênios, mas isso não tem uma comprovação. E os Hassidins, né, é daqui dos Hassidins que surgiram o grupo dos fariseus. Então, o grupo dos fariseus, dos saduceus, surgem todos nessa época aí do período interbíblico. Com a morte de Matatias, seu filho Judas Macabeu assumiu o comando do grupo e deu início a uma sequência de vitórias contra os Seleucidas. Em 165 a.C., Judas e seus soldados dominaram Jerusalém, retomaram o templo, retiraram todos os deuses gregos e retornaram os sacerdotes fiéis aos seus cargos, o que seria lembrado através de uma festa judaica chamada Hanukkah, dedicação, que lembra a consagração do templo por Judas Macabeu. Então vai ter a consagração do templo. É aqui que eu falei para vocês que vai surgir aquela história do castiçal de 9 pontas, por causa do milagre do azeite, que ficou durante vários dias aceso e não apenas um único dia. Então aí surgiu o castiçal de 9 pontas. Você está acostumado a ouvir falar do castiçal de 7 pontas, mas aqui surgiu o castiçal de 9 pontas por causa do milagre da multiplicação do azeite. Ok? Continuando aí então na apostila. Judas Macabeu morreu em combate em 160 a.C. e foi sucedido por seu irmão Jonatas.
As batalhas continuaram até 143 a.C., quando Simão, outro irmão de Judas, é reconhecido por Demétrio e consegue a liberdade política e, posteriormente, a independência, que duraria até o ano 63. Então você vê, houve vários anos de guerra, né, dos Macabeus, até que a partir do ano 143 consegue realmente a libertação das terras dos judeus, definitivamente, né, as terras. Isso vai até 63 a.C. Com a morte de Simão, começou um período de disputas internas, guerras internas entre eles mesmos, pelo poder em Jerusalém, deflagrando mais tarde uma verdadeira guerra civil. Era o momento ideal para outro império, o Império Romano, que crescia em poder. Com o apoio de Roma, Hircano e Antípater, aliados dos fariseus, assumiram o poder e, a partir desse momento, a Judéia passa a pagar tributos a Roma. Então, a partir do ano 63 a.C. O Império Romano, da página apostila 5, após dominar toda a Península Itálica, os romanos partiram para a conquista de outros territórios. Com um exército bem preparado e muitos recursos, venceram os cartagineses nas guerras púnicas, no século 3 a.C. A partir de 63 a.C., a Palestina nada mais era do que uma província romana. Todas as decisões agora partiam de Roma. Em 37 a.C., os romanos colocaram Herodes, um idumeu do país da Idumeia, sul da Palestina, que fora conquistado pelos Macabeus, para tomar conta, né? Herodes reinou sobre a Palestina desde a Judéia até a Galiléia, vindo a morrer em 4 a.C. Lembrar que tem um erro no calendário. Com sua morte, a Palestina foi dividida entre seus filhos Arquelau. Com a morte de Herodes, né? A Palestina foi dividida entre seus filhos Arquelau, Antipas e Filipe. Arquelau ficou com a Idumeia, Judéia e Samaria, vindo a ser deposto posteriormente e ficando em seu lugar procuradores romanos, dentre eles o quinto, Pôncio Pilatos. Já Antipas, o outro filho de Herodes, ficou com a Galiléia e a Pérea. E o terceiro filho, de nome Filipe, ficou com a Traconítide, território ao nordeste do Mar da Galiléia. Com relação a Decápolis e a Ciro-Fenícia, eram territórios considerados pagãos. É em meio a esse cenário que nasce Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Deus, aleluia! É em meio a esse cenário todo que nasceu o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nesse período do Império Romano e da vida de Jesus, né, é importante também a gente conhecermos algumas nomenclaturas que constantemente estão presentes. Também no tempo de Jesus tinha lá os zelotes, né? Esses zelotes surgiu aonde? O grupo que surgiu dentro do partido dos fariseus. Isso aqui tudo no período interbíblico que eles surgiram. E que não se conformava com a passividade diante do domínio de Roma. Por isso eles se organizaram e partiram para o enfrentamento contra o Império Romano, passando com isso a serem vistos como verdadeiros criminosos. Acreditam os historiadores que pelo menos 2 discípulos pertenciam a esse grupo, Simão Pedro e Judas Iscariotes. Os samaritanos constituem um grupo que vivia na região de Samaria e que era desprezado pelos judeus. Sua origem é da época em que o reino de Israel do norte foi conquistado pelos assírios, que, como já vimos, instalaram estrangeiros de muitas regiões naquele local. Com o passar do tempo, esses estrangeiros foram se misturando com os israelitas que lá permaneceram, formando uma raça heterogênea, com a introdução de outras culturas e religiões. Eles não frequentavam o Templo de Jerusalém. Para eles, o único lugar de culto era o Monte Gerizim. Os saduceus, partido composto pela elite sacerdotal, administrava o templo e era responsável pelo culto pelos grandes proprietários de terra e pela elite dos comerciantes. O chefe do partido era o sumo sacerdote. Submetiam-se ao dominador para manter sua posição. Perseguiram Jesus. Os fariseus, sucessores dos Hassidim do século II a.C., que formaram um partido religioso, nacionalistas e contrários à dominação romana, exerciam uma resistência passiva. Eram formados por leigos de várias camadas da sociedade e baseavam a salvação no cumprimento da lei. Eles também perseguiram Jesus. Página 7 da apostila. Os escribas, intérpretes abalizados das escrituras, eram especialistas em direito, administração e educação. Exerciam suas funções de intelectuais no centro de decisões jurídicas, no Sinédrio, e nos centros de educação, nas sinagogas.
eram os grandes intérpretes das Escrituras se tornaram guias espirituais do povo. Os essênios, o grupo foi resultado da fusão entre sacerdotes contestadores do clero de Jerusalém e de leigos exilados. Formaram uma seita que vivia no deserto de Judéia, às margens do Mar Morto, onde viveu um ideal de monges. Sinagoga era o local onde o povo judeu se reunia para a oração, para ouvir a palavra de Deus e para a pregação. Eram centros religiosos e educacionais espalhados por todo o povo, presentes até mesmo nos menores povoados. Até hoje, os judeus do mundo inteiro têm as suas sinagogas. E o templo era o lugar de culto e sacrifício frequentados pelo povo por ocasião das grandes festas sagradas. Maravilha, graças a Deus. Então vamos aqui dar uma explicação também para vocês. Vamos aqui dar uma explicação. Então, nós, assim, dando uma explicação, apesar de eu ter lido para vocês, nós podemos explicar que nesse período interbíblico é que provavelmente, quase 99% de certeza, surgiu o grupo dos saduceus, o grupo também dos fariseus, os essênios, os zelotes, né? As sinagogas, que eram igrejas, né? Pequenos locais de culto. Lembra que Jesus, em Lucas capítulo 4, né, em outros lugares, Jesus está na sinagoga. A sinagoga surgiu provavelmente quando eles foram levados para a Babilônia, lá no ano 606 a.C., lá quando o reino do sul foi levado para a Babilônia, porque eles estavam na Babilônia e não tinha o templo mais para cultuar a Deus. Então os estudiosos dizem que foi a partir do exílio na Babilônia, e que surgiram os locais de culto a Yahvé, né, ao Deus de Israel, chamado sinagoga. E os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes, esses grupos surgiram no período interbíblico, principalmente porque os gregos queriam impor, né, no caso lá do Seleuco, e os descendentes dos Seleucidas, que dominaram, depois de Ptolomeu, dominaram ali a região da Judéia, a região de Jerusalém, e eles queriam impor o politeísmo grego, sacrificaram até porco no templo, e queria proibir os judeus de adorar a Deus. Foi a partir dali que provavelmente o grupo dos fariseus começou a surgir. Os fariseus que surgiram a partir dos Hassidins, né, também grupo de sacerdotes. Então os fariseus, eles já eram mais firmes na palavra. Quando surgiram, eles queriam que se obedecesse a lei de Moisés. Eles não queriam se misturar com os gregos. Agora os saduceus, o grupo dos saduceus, que também eram judeus, sacerdotes, já era mais da elite sacerdotal. E eles que compunham depois lá no tempo de Cristo o Sinédrio, junto com o grupo dos fariseus também. Mas os saduceus, eles já eram mais mornos. Eles eram aqueles sacerdotes assim, que aceitavam também um pouco dos gregos, aceitavam a religião grega e a religião judaica. Era meio termo, é o crente morno, né? Vamos dizer assim, que tá com um pé na igreja, um pé no mundo, outro pé no mundo. Os saduceus eram assim, passivos. Já os zelotes já eram assim, vinham dos fariseus, mas eram aqueles que puxavam da espada, usavam da violência para não aceitar outra religião. O caso, por exemplo, dos macabeus, que provavelmente também, né, dali pode ter dado origem a esse grupo de zelotes, né? E o próprio nome fala zelote, o zelo é tão grande, que usa até da espada. Então, surgiram aí nesse período interbíblico o grupo dos saduceus, dos fariseus, dos zelotes, né? Os essênios, conforme nós falamos para vocês, era aquele grupo que já queria viver isolado pelo deserto, viver uma vida, vamos dizer assim, entre aspas, monástica, né? Separado do povo. O grupo dos samaritanos, no tempo de Jesus, a mulher samaritana, o samaritano já é lá do ano 722 a.C., quando as 10 tribos do norte foram levadas para a Assíria, e os assírios invadiram as 10 tribos no norte e colocaram outros povos ali, houve uma mistura. Já tinha, já com Jeroboão, uma confusão lá em cima,
Né? Os samaritanos já não se davam, as tribos do norte, depois de Jeroboão, depois da divisão do reino, já não se davam com os judeus. Já não se davam com os judeus, o reino do norte, cuja capital era Samaria. Aí no tempo da Assíria, então, aí que deu problema mesmo. Por isso que a mulher samaritana, quando encontra com Jesus, ela fala, que Jesus puxa a conversa com ela, ela fala para Jesus, como que o Senhor, sendo judeu, fala comigo que sou mulher samaritana? Lá no Evangelho de João, capítulo 4. Porque os samaritanos e judeus não se davam. Porque havia, quando as tribos, houve a divisão do reino de Israel, que 10 tribos ficaram ao norte e 2 ao sul, eles viveram em guerra praticamente quase que todo o período. Os samaritanos no norte não se davam com os judeus. Os samaritanos adoravam outros deuses, mesmo sendo israelitas, se misturaram com outros povos e introduziram cultos a outros deuses do norte. E já os judeus embaixo, no Reino do Sul, mantiveram a adoração no templo. O templo era em Jerusalém, no sul. O templo de adoração era no sul. O templo que foi construído por Salomão era no sul, na região sul, tá? E o que acontece? Por isso que a mulher samaritana, quando ela conversa com Jesus, ela fala para Jesus assim, nós, os samaritanos, adoramos aqui, nesse monte, porque Jesus estava em Samaria, conversando com a mulher samaritana. Então a mulher falou para Jesus, nós, os samaritanos, adoramos aqui, no monte Gerizim. Vocês, os judeus, a mulher samaritana falou para Jesus, vocês, os judeus, dizem que é lá em Jerusalém que se deve adorar a Deus. Aí Jesus dá a resposta para ela, olha mulher, vem a hora, e já chegou, né, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus falou para a mulher, vocês samaritanos não sabem a quem vocês adoram, nós judeus sabemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus falou que o Pai procura verdadeiros adoradores, procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O que Jesus está falando para a mulher samaritana? Não é mais uma questão de lugar, não é em Samaria e não é também em Jerusalém. Agora a gente adora a Deus em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade. Você pode ir na igreja adorar a Deus de verdade, como você pode adorar a Deus no carro, na rua, no banheiro, no trabalho, em qualquer lugar. Mas tem que ser em espírito e em verdade. Isto é, tem que ser de todo o coração. Tem que ser verdadeiro. Então, os samaritanos, esse grupo samaritano, você já conhece a história. Surgiu lá depois de Jeroboão, quando o reino foi dividido. Depois nós temos também a questão dos escribas. Quem eram os escribas? Escribas eram os homens que copiavam as Sagradas Escrituras, eram aqueles que eram os detentores dos livros sagrados. E por falar em livros sagrados, os livros que nós, evangélicos, consideramos apócrifos, isto é, não inspirados por Deus, a maioria deles foram escritos durante o período interbíblico. Porque entre Malaquias e Mateus, conforme nós falamos, tem em torno de 400 a 450 anos. E não tem um livro canônico, livro inspirado por Deus ali, que Deus permitiu que se colocasse, se introduzisse na Bíblia Sagrada. Na Septuaginta foram colocados os 39 livros do Antigo Testamento. E no cânon hebraico em Jâmina, no ano 90 depois de Cristo, os hebreus confirmaram 39 livros como canônicos, que são os 39 livros que nós temos na nossa Bíblia evangélica. Né? Então, durante o período interbíblico é que vai surgir o livro dos Macabeus e tal, que não são considerados canônicos, inspirados por Deus, mas contém a história dos Macabeus e outras coisas mais. Mas não foram considerados inspirados por Deus para serem colocados no cânon bíblico. Agora, os 27 livros do Novo Testamento foram confirmados, né, depois de Cristo, é claro, porque no tempo de Cristo ainda não existia o Novo Testamento, porque Jesus estava implantando o reinado dele ainda. É ali que vai surgir, né, a conversão de Mateus, de Marcos, Lucas, João. É só depois, lá na frente, depois da morte e ressurreição de Cristo, que vão escrever os livros. Inclusive, o primeiro livro que foi escrito no Novo Testamento não é o Evangelho.
apesar de Mateus estar ali em primeiro lugar, não é. O primeiro livro que foi escrito foram as cartas paulinas, algumas cartas, né? Tiago, a carta aos Gálatas, Tessalonicenses. Marcos só foi escrito depois, mas o evangelho que foi escrito em primeiro lugar no Novo Testamento foi o evangelho de Marcos. Mas nós vamos estudar isso daqui a pouco, tá? Na sequência dessa matéria nós vamos ver sobre isso. Tudo bem, maravilha. Por que a Igreja Católica tem os 7 livros a mais? Porque Jerônimo, por alguns motivos, Jerônimo, no século V, traduziu os 39 livros do Antigo Testamento para o latim. Ele traduziu do hebraico para o latim, Jerônimo. Então, ele fez a Vulgata, lá no século V, depois de Cristo. Jerônimo fez a Vulgata, né? Escreveu a Vulgata, traduziu, é a tradução da Bíblia do hebraico para o romano, para o latim. Aí ele introduziu os livros que nós, evangélicos, não temos na nossa Bíblia. Ele colocou na Vulgata. E no ano 1546, a Igreja Católica fez a Contra-Reforma para combater a doutrina de Martinho Lutero, porque Martinho Lutero tinha se levantado contra os dogmas da Igreja Católica. Martinho Lutero era um padre que se levantou contra os dogmas da Igreja Católica, porque ele não aceitava o purgatório, não aceitava a reza pelos mortos, não aceitava a venda de indulgências, não aceitava uma série de coisas. Então ele pregou as 95 teses na igreja para combater aquilo que ele achou que estava errado na igreja, reza pelos mortos, uma série de coisas. Então muita gente saiu da Igreja Católica na época e se aderiu a Lutero. Surgiu então o luteranismo, depois surgiu o calvinismo, depois surgiu a Igreja Batista, depois a Assembleia de Deus, tal, etc, etc. Mas isso que Martinho Lutero fez foi no ano 1517. E para a Igreja Católica não perder os seus adeptos, seus membros, no ano 1546 até 1563, 64, ela fez concílios, reuniões, ela fez a Contra-Reforma. É contra a reforma de Lutero, por isso que é chamado de Contra-Reforma. E durante esse período, ela oficializou a doutrina do purgatório, ela oficializou os 7 livros que estavam na Vulgata como livros canônicos, que deveriam ser usados pela Igreja Católica. Eles chamam não de livros apócrifos, conforme os evangélicos, eles chamam de deuterocanônicos. Então a Igreja Católica fala que aqueles livros são livros deuterocanônicos, que foram oficializados num segundo momento, num segundo tempo, né, numa outra época. No caso, a partir do ano 1546, nesses concílios de Contra-Reforma. E foi aqui também nesse período que eles oficializaram a tradição da igreja como no mesmo patamar ou superior à Bíblia. Significando que, por exemplo, se você conversar com um teólogo ou com alguém que conhece bem a doutrina católica, e você falar algumas coisas da Bíblia para eles, e eles não tiver como rebater, eles vão falar, não, mas isso faz parte dos costumes da igreja. E outras palavras, faz parte da tradição da igreja. Então, nesses concílios de Trento, de 1546, nós chamamos de Contra-Reforma, foi também ali oficializada e as doutrinas do catolicismo contra as reformas de Lutero, e também a questão da tradição da igreja ficou no mesmo patamar ou até acima da Bíblia Sagrada. É isso? Tá bom? Então, no período interbíblico, voltando aqui, é que foi também, foi introduzido esses livros que nós, evangélicos, chamamos de apócrifos, tá ok? Então, muitas coisas aconteceram nesse período interbíblico. Tá bom. Aí, foi nesse tempo todo, né, dessas coisas todas que eu falei, de revolta dos Macabeus, guerra dos Macabeus, de profanação do templo, depois da festa do Chanuká, depois da dedicação do templo, do castiçal de 9 pontas, e que no ano 63 a.C. que vem o domínio romano, do Império Romano. Então não esquece também, né, só aqui abrindo um parênteses e fechando bem rapidinho, a questão do calendário. Quando Jesus nasceu,
O calendário não tinha esse negócio de antes de Cristo, depois de Cristo. Eu estou falando agora para você anos antes de Cristo, depois de Cristo, porque eu estou vivendo agora, na nossa época. Porque o calendário antes de Cristo, depois de Cristo, só vai surgir no século 6 depois de Cristo, ano 526, 527, ano 530, com Dionísio Exíguos, que foi um astrônomo, um astrofísico lá, um astrônomo lá, um astrólogo, que vai fazer um calendário a mando dos sacerdotes, dos oficiais romanos lá da Igreja Romana. Mas presta atenção, no tempo de Cristo, quando Jesus nasceu, não tinha calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Eles tinham um calendário romano. Calendário romano. Então Jesus nasceu, por exemplo, em torno do ano 753, 754, A.U.C. Anno Urbis Conditae, que é em latim, que significa ano da fundação da cidade de Roma. Então Jesus nasceu, né, no ano 753, 754, Anno Urbis Conditae, ano do nascimento, ano da fundação da cidade de Roma. Aí seguiu, Jesus viveu dentro de um calendário romano. É claro que existia em outras regiões, né, o calendário chinês, calendário egípcio, até ali mesmo também Jesus conviveu, né? Os povos ali conviveram com o calendário grego. Por quê? Porque a cultura grega era forte também ali. Inclusive, na época de Jesus se falava muito grego. Tanto é que o Novo Testamento foi escrito até em grego mesmo. Então, mas só para lembrar, o calendário na época de Jesus era ali o calendário romano e o calendário grego. Agora, no ano 500 e pouco ali, de 530, 526, é que esse monge, esse astrônomo, Dionísio Exíguos, foi pedido a ele que elaborasse um calendário baseado no nascimento de Cristo. Aí ele vai fazer o calendário, então, antes de Cristo e depois de Cristo. Aí a história do calendário antes de Cristo e depois de Cristo surge com ele. E ele comete um erro ali no nascimento de Cristo, na data do nascimento de Cristo, que era para colocar um pouco antes, ele colocou depois, porque ele colocou a data do nascimento de Cristo dentro do calendário romano. Depois que Herodes morreu, ele colocou o ano 1 do nascimento de Cristo. Mas sendo que Cristo nasceu quando Herodes estava vivo. Então o calendário tinha que ser recuado um pouquinho. Tá? Houve um erro no calendário. Mas aí no ano 1582, o Papa Gregório vai corrigir também uma defasagem que tem no calendário, por causa dos dias, por causa de segundos, né, no erro do calendário juliano, no erro do calendário romano. Ele vai corrigir lá em torno de 10 dias o calendário romano. Então, Gregório, no ano 1582, o Papa vai corrigir o calendário por causa de uma defasagem que tem no calendário, em torno de 10 dias. Quando ele corrige isso, o calendário, então, se torna gregoriano, dado a essa mudança que ele fez. Por isso que o nosso calendário que nós usamos hoje é romano-gregoriano, por causa dessa mudança que Gregório fez no ano 1582. Mas o calendário é romano. E o calendário é antes de Cristo e depois de Cristo, por causa desse Dionísio Exíguos, no século 6, no ano 526, 530 mais ou menos, que fez o calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Eu estou falando isso só para você entender. Por que a gente fala antes de Cristo? Porque aí ficou assim, ó, ano 1, nascimento de Cristo. Depois ano 10, depois de Cristo. Ano 50, depois de Cristo. Ano 1000, depois de Cristo. Ano 2020, depois de Cristo. Aí você chega na história. Quando é que o Império Romano dominou o mundo, a região da Judéia ali? Aí eu vou antes de Cristo, ano 63 antes de Cristo. Quando é que houve a revolta dos Macabeus? Ano 165 a.C. Eu vou voltando assim no tempo. Ó. Quando é que Davi viveu? Ano 1000 a.C. Quando é que Abraão viveu? Provavelmente. Quando é que Moisés viveu? Moisés viveu ano 1450 a.C. E vai indo assim, voltando no tempo. Quando é que Abraão viveu? Ano 2000 a.C. E vai voltando no tempo. Então por isso que o tempo ficou antes de Cristo e depois de Cristo, por causa da mudança. Por causa do calendário ter sido feito assim no século 6, ano 526, 530 por Dionísio, ok? Só para a gente se posicionar aqui, tá? Mas voltando então na nossa apostila, dando sequência aí a nossa
aula. Na apostila, página, deixa eu ver qual página que é, página 7 da apostila. Nós vamos ter também, né, com o nascimento de Cristo, o cumprimento das promessas. Existem muitas promessas, mas vamos destacar apenas algumas. Apenas algumas. No livro de Gênesis, então vamos lá, no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Vamos ler o que está escrito lá. No Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3, 15. O que o nosso Deus falou para a serpente, para o diabo? Deus falou para o diabo assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o que Deus está falando aqui? Falou para o diabo assim, né? Para a serpente, né? Porém, inimizade entre você, diabo, e a mulher, entre a semente sua e a semente da mulher. A semente da mulher vai ferir a tua cabeça, e você vai ferir o calcanhar. Então, aqui nós temos uma promessa de Deus acerca de alguém que vai vir e tirar o poder usurpador do diabo. Que o diabo passou a dominar. O diabo, quando Adão e Eva pecaram, eles entregaram praticamente o governo da terra para o diabo. Por isso que a Bíblia fala em 1 João capítulo 5, o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso que Jesus no Evangelho de João chamou o diabo de príncipe deste mundo. Está entendendo? Por isso que o diabo, na tentação, quando foi tentar Jesus, no Evangelho de Lucas, está escrito no capítulo 4, que ele falou para Jesus assim, mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e disse para Jesus: tudo isso te darei, pois a mim me foi entregue, e eu dou a quem quer, e a quem eu quero. O diabo falou para Jesus que os reinos do mundo foram entregues para ele. Como que foi entregue? Se Deus tinha dado a terra para Adão cuidar, lá Deus formou a terra e colocou Adão para cuidar e lavrar. Está lá no Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. Deus falou para Adão cuidar. No Salmo 115, verso 16. Salmo 115. Olha aí. Salmo 115. Versículo. Olha aí, Salmo 115. Versículo 16. Olha o que está escrito. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Deus deu a terra para o homem. Olha o que o homem fez, o homem entregou para o diabo. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, na tentação de Jesus, olha aí para você ver, Lucas capítulo 4, verso 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias, olha aqui, 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Lucas 4, 3. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforma em pães. E Jesus lhes respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, pois a mim me foi entregue, e eu dou a quem quer. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse:
Vai-te, Satanás, para trás de mim, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Olha para você ver. Se o diabo estivesse mentindo para Jesus, Jesus ia falar para ele: você é mentiroso, rapaz, isso aí não é seu nada não, isso aí é do homem, você está fora. Não. O diabo falou, para ele foi entregue. Quando que foi entregue? Quando o homem pecou e se deixou governar pelo pecado. E o pecado é uma coisa diabólica. Está entendendo? Agora, quando Jesus morre, quando Jesus ressuscita, o que está escrito em Mateus capítulo 28, depois da ressurreição? Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus, como homem, assume o poder. Por isso que ele fala para o homem: ide por todo mundo e pregai o evangelho. O que é o evangelho? É boas notícias. Evangelho é: Jesus veio para libertar a gente da escravidão do pecado. Jesus, 1 João capítulo 3, Jesus veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio para que nós tenhamos de novo a autoridade, para retomar a autoridade, para expulsar os demônios, tirar eles que eles estão aqui ilegalmente. A terra foi dada para o homem. Está entendendo? Então, quando lá em Gênesis 3,15, Deus fala para o diabo que vai da semente da mulher, vai levantar um para ferir a cabeça dele, ele está falando de alguém que viria. E quem é esse alguém? Quem é esse alguém? Na apostila? Lucas capítulo 1, verso 34 e 35. Cumprimento. Lucas capítulo 1. Vamos ver o nascimento de Jesus, né? O anjo falou para Maria que ela ia conceber e tal. Lucas capítulo 1, verso 30. E disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Está vendo aqui, ó? E disse: como se fará isso? Respondendo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha bem que bênção. Aí que está. Quem que vai nascer? O Filho de Deus. Filho de Deus que vai... é da semente da mulher, ó. Ele é da semente da mulher. É ele que vai pisar, que vai ferir a cabeça do inimigo. Alguém que é da semente da mulher. Nós estamos confirmando lá em Gálatas, né? Gálatas, capítulo 4 de Gálatas, no verso, capítulo 4 de Gálatas, olha o verso 1, olha aí para você ver. Gálatas 4:1, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo, aqui que é o detalhe, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Aqui, ó, da semente da mulher, aqui, ó. E Cristo é o descendente. Aleluia, glória a Deus. Tá ok? Vamos lá. O Cordeiro da Páscoa. Êxodo capítulo 12. Em Êxodo capítulo 12. E Jesus é o Cordeiro em João 1:29. Em Êxodo capítulo 12 fala do Cordeiro da Páscoa. Quando Moisés tirou o povo do Egito, Deus pediu que ele matasse um cordeiro
sem mancha, que não tivesse defeito nenhum. E Moisés assim o fez, matou o cordeiro lá na Páscoa, né, conforme a vontade do Senhor. O cordeiro, ele tipificava Cristo. Então, o cordeiro da Páscoa, né, que Moisés pediu que as famílias no Egito matassem, deveria ser sem defeito, sem mancha, não podia quebrar os ossos dele. Isso tudo está no Êxodo capítulo 12, viu? Isso, ali foi a primeira Páscoa. O que significa a palavra Páscoa? A palavra Páscoa vem do hebraico, Pesach. Páscoa significa passou por cima, passou por sobre, se referindo ao anjo da morte, que passou por cima das casas daqueles que tinham colocado sangue nos umbrais da porta, por lá de fora. Então o anjo não feriu o primogênito daquela casa, porque creu na ordem de Deus e passou o sangue por lá de fora. Então o sangue era um sinal de libertação, de vitória, de vida. Agora, isso está lá em Êxodo capítulo 12. Ó, o cordeiro não podia quebrar os ossos. O cordeiro tinha que passar pelo fogo, né? Não podia deixar nada para o outro dia. Jesus passou pelo fogo da cruz. Os ossos de Cristo, lá no Evangelho de João, no final, era sexta-feira de tardezinha, como ia começar, né, a preparação dos judeus para a Páscoa. Os sacerdotes ali, o pessoal, pediu então que matasse logo, que tirasse logo o corpo, mas os soldados foram lá para quebrar as pernas dos que estavam na cruz, para poder antecipar, para morrer logo, para tirar logo, antes que o sol se colocasse, né? O que aconteceu quando eles chegaram lá, quebraram as pernas de um ladrão, quebraram a perna do outro, quando foram ver, Jesus já estava morto, não quebrou nenhum osso de Jesus na cruz. Os soldados não quebraram nenhum osso dele, porque está escrito assim, para que se cumprisse a profecia, nenhum dos seus ossos seria quebrado. E no Êxodo capítulo 12, também não se quebrou o osso do cordeiro. É interessante. Vamos dar uma olhadinha lá para você ver? Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia aqui e vou abrir a Bíblia para você ver lá no Êxodo capítulo 12 do Êxodo. Interessante. No Êxodo capítulo 12. No Êxodo 12. Deixa eu achar aqui. Êxodo 12. Vamos ver aqui. Êxodo 12. À meia-noite. Partir os filhos de Israel. Nós estamos aqui ao vivo aqui, gente. Olha aqui, Êxodo 12. Êxodo 12, verso 46. Vamos lá para você ver, ó. É interessante. Êxodo 12. Êxodo 12, verso 46, se referindo ao Cordeiro da Páscoa, lá que Moisés pediu lá. Olha o que ele fala aqui também, ó. Êxodo 12, 46. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Não quebrará osso nenhum. Olha, tá vendo? Olha agora para você ver no Evangelho de João. No Evangelho de João, quando Jesus estava na cruz, verso 19, capítulo 19, desculpa. João capítulo 19. Vamos ver aqui, verso 30 em diante. Para a gente pegar um pedacinho do contexto aqui. Olha aí, João 19, verso 30. O que está escrito?
E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Não lhe quebraram as pernas. Tá vendo aí? Não lhe quebraram as pernas, porque já estava morto. Verso 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Que coisa, hein? E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isto aconteceu? Para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, verão aquele que transpassaram. Tá vendo, gente? Nenhum dos seus ossos foram quebrados. Uma coisa também interessante, que é interessante também, né? Uma coisa que é interessante é que, não vou mostrar para você, mas só para você saber, quando o sacerdote, quando levava-se o cordeiro, na época de Moisés lá, para levar um cordeiro para ser sacrificado, o sacerdote examinava o cordeiro. Se tivesse algum defeito, não servia. Não servia. E quando Jesus também foi passar diante de Pôncio Pilatos, você pode ler lá. A Bíblia fala que Pilatos falou para o povo, não vejo nele crime nenhum. Aí eles mandaram Jesus para Herodes, Herodes examinou ele também e falou assim, não acho nele crime nenhum. Sabe o que isso significa? Que Jesus está sendo examinado. O cordeiro está sendo examinado. Assim como o cordeiro animal era examinado pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, pelo sacerdote, para ser sacrificado e aceito por Deus, Jesus também foi examinado por Herodes, por Pilatos, e foi achado sem culpa, sem crime. Ok? Vamos lá continuar nos cumprimentos da profecia. Então nós temos aqui o cordeiro sem defeito, o cordeiro da Páscoa, Jesus, o cordeiro de Deus, João 29. O cordeiro deveria ser sem defeito, né? Acabei de falar para vocês. Êxodo 12, 15. Êxodo 12, verso 15. Êxodo 12, verso 15. Olha aí. Vamos ver aqui. Vamos aumentar. Vamos ver Êxodo 12. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho aqui. Vamos voltar aqui no início. Olha aqui, não é 15, é Êxodo 12, 5. Êxodo 12, verso 5. O cordeiro, o cabrito será sem mácula, o macho de um ano, o qual tomarei das ovelhas das cabras. Então, sem mácula, sem defeito. O cordeiro deveria ser sem defeito. João 18, 38, olha aqui, ó. João 18, 38. Evangelho de João, capítulo 18, verso 38. Olha aí. Olha aí. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Falou para Jesus que é a verdade. E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Tá vendo? Jesus sendo examinado. E Pilatos está dizendo, não acho nele crime algum. Olha aqui no capítulo 19, verso 6. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Tá vendo?
O cordeiro está sendo examinado e não tem crime nenhum nele. Viu? Não tem crime nenhum nele. Olha aqui o verso 4, João 19, 4. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhe: Eis aqui, vou-lo trago para fora, para que saibais que não acho nele crime nenhum. Olha que coisa, gente. O cordeiro sendo examinado e não tem nele crime nenhum. Olha aqui na apostila, página 7. O sangue do cordeiro protege. Conforme eu falei, o sangue foi passado nos umbrais das portas, lá na Páscoa, em Êxodo 12, 13. E também nós somos resgatados pelo sangue de Cristo. Cristo, Apocalipse capítulo 1, verso 12. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1, 12. Olha aí. Não é 1,12? Deixa eu ver lá. Apocalipse 1,5, né? Não é 1,12. 1,5. Apocalipse capítulo 1, verso 5. Vamos ver o 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue, olha aí, ó, no sangue do Cordeiro de Deus, em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados. Jesus, o sangue de Cristo nos lavou dos nossos pecados. Se a gente olhar também em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. O que está escrito? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos dias por amor de vós. Então, olha aqui, nós somos resgatados com o precioso sangue de Cristo. Está vendo o poder que tem o sangue? O sangue nos resgatou, graças a Deus. Então nós temos o cumprimento do Cordeiro, né? O sangue do Cordeiro em Êxodo 12, que livrou o povo da morte, tipifica o sangue de Cristo que nos livra da morte eterna. Nenhum dos ossos seria quebrado, nós já vimos, né? Nenhum dos ossos do Cordeiro seria quebrado. Êxodo 12, 46, João 19, 32, nós já vimos. A serpente levantada no deserto, Números 21, verso 4 e 9. Aqui aquela história de que eles foram picados pela serpente no deserto e morreram muita gente. E Deus falou para Moisés fazer uma serpente e colocar numa haste de bronze e levantar. E todo aquele que olhar para a haste de bronze não morreria. Números capítulo 21, do verso 4 ao 9. Números capítulo 21, do verso 4 ao 9. Números capítulo 21, do verso 4 ao 9. Vamos ver a questão aqui, então. Números 21, do verso 4 ao 9. Está escrito. Vamos ver? Olha lá. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há,
e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Então, está vendo aqui agora? Olha bem no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, o cumprimento dessa profecia. Evangelho de João, capítulo 3, verso 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É como se, assim como Moisés fez a serpente de bronze e colocou na estaca lá, Deus é uma tipificando, né? Que a pessoa que era mordida pela cobra, ela olhava para aquela haste lá, é como se aquela haste puxasse o veneno que está naquele corpo e não deixasse ela morrer. Como se aquele olhar, como acreditar naquilo, trazia cura para aquela pessoa. Aí Jesus falou, assim também é ele, quando morresse na cruz, todo aquele que olhasse para ele, teria vida, seria curado, seria sarado. Então, os nossos pecados, a nossa maldição foi levada por ele na cruz. Então, quando eu olho para Cristo, eu sou curado dos meus pecados, eu sou livre dos meus pecados, sou livre da condenação. Quando eu olho para a cruz, ele levou sobre si os nossos pecados. Quando eu creio nisso, eu fico livre da condenação. Então, essa profecia também se cumpriu em Cristo Jesus. Nós podemos olhar também, Messias seria profeta, Deuteronômio 18, 15. Aqui está escrito lá, Deuteronômio 18, 15. Moisés disse, né, que Deus ia levantar um profeta igual a ele, que eles deveriam ouvi-lo. Né? Então, Deuteronômio 18, 15. Moisés falando para o povo: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Aí nós podemos ver o cumprimento dessa profecia. Mateus 21, 11. Vamos ver lá. Evangelho de São Mateus. Mateus 21, verso 11. Vamos ver o que está escrito lá. Mateus 21, 11. Olha aí. Verso 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. É o profeta. Olha o profeta. Está vendo? Jesus é chamado de o profeta. Tanto é, também em Mateus capítulo 18 de Mateus, quando Jesus pergunta para eles: que dizem o povo, o que o povo diz a respeito dele, né? Jesus faz essa pergunta. Deixa eu ver aqui, Mateus 16. Olha aqui para você ver.
Mateus 16. Interessante também. Só esse pedaço, que não vamos entrar no contexto pós essa fala não, mas Mateus 16, 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Tá vendo? Então Jesus era chamado de profeta, cumprindo a palavra de Moisés. Isaías, o Messias nasceria de uma virgem. Isaías 7,14. Isaías 7,14. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. Né? Aí nós olhamos lá Lucas, capítulo 1, verso 34, 35. Lucas, capítulo 1 de Lucas, verso 34. Lucas 1, verso 34. Nós lemos agora há pouco, né? E disse Maria ao anjo: Como se fará isso? Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Então, respondendo o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Quer dizer, Maria era virgem, né? Não sabia como que ia se dar isso. Vamos dar uma olhadinha aqui em Mateus. Mateus fala também alguma coisa, só para... Deixa eu dar uma olhadinha aqui em Mateus. Vamos dar uma olhadinha em Mateus, só para... Olha aqui para você ver, Mateus capítulo 1. Verso 23. Verso 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que é traduzido é Deus conosco. É que Jesus é Deus conosco, né? Jesus é Deus conosco. Então até que o Messias seria Emanuel, Deus conosco, acabei de ler. O povo do Messias não creria que ele fosse o Cristo, Isaías 53, 1. Né? Quer dizer, aqui está falando quem deu crédito à nossa pregação, né? Isaías 53, 1. Isaías 53, verso 1. Isaías está dizendo, o profeta Isaías está dizendo: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Isso também se cumpriu. João capítulo 12, verso 37, 38. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12, verso 37. Vamos dar uma olhadinha o que está escrito. Lá. Olha lá. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Tá vendo? Então se cumpriu também essa profecia. O Messias teria um ministério de cura, né? Aliás, aqui, o Messias seria desprezado. Isaías 53, 3. Isaías 53, 3. Vai lá para você ver.
era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de nós, os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. O profeta disse que ele seria desprezado. Lucas 4, verso 28, 29. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, verso 28. Não deram crédito a ele, né? Olha aí, ó. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Quer dizer, ele era desprezado, não davam ouvido ao que Jesus falava. O Messias teria o ministério de cura, Isaías 53, parte A. Isaías 53. Vamos ver aqui. Versículo 3. Deixa eu ver qual parte que é. Isaías 53, 4. Não, vamos lá de novo. Isaías 53, verso 4. Parte A do versículo. 53, 4, verso, parte A. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre ti. Tá vendo? Então, ministério de cura do Senhor. Lucas 6, verso 17 ao 19. Lucas 6, verso 17 ao 19. Lucas 6, verso 17. E descendo com eles, parou num lugar plano e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de todo o povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados de suas enfermidades, como também os atormentados espíritos imundos, e eram curados. Maravilha! Glória a Deus! Então, o ministério de cura do Senhor. O Messias carregaria e suportaria sobre si os pecados do mundo. Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, parte B do versículo 4. Isaías 53, versículo 4, parte B. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas, ele tomou sobre si, vamos lá de novo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós temos aí, né, 1 Pedro 2, 24, cumprimento pelas suas pisaduras fomos sarados. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Olha lá para você ver o que está escrito. Primeira Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fostes sarados. Está vendo? Cumpriu a profecia do Senhor aqui também. Pensariam que o Messias tivesse sido amaldiçoado por Deus, né? Isaías 53, 4. Vamos lá, Isaías 53, 4. Pensariam que ele foi amaldiçoado por Deus.
Isaías 53, 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Está vendo? Deus, pensando que foi Deus que amaldiçoou o Senhor Jesus, não. Foi a maldição que estava sobre nós que caiu nele, né? Então eles pensariam que o Messias tivesse sido amaldiçoado. Mateus 27, 41 ao 43. Eles pensaram. Mateus 27, 43, vamos ver se é 43. Aí aqui, ó. Exatamente. É o que eles falaram. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Tá vendo? Tá vendo? Então eles pensaram que ele era amaldiçoado de Deus. Nós temos ainda, deixa eu ver aqui. Aí temos o sacrifício do Messias proveria paz entre Deus e os homens. Depois o Messias seria oprimido e afligido. Depois o Messias estaria calado perante seus acusadores, né? Vamos ver isso aqui, Isaías 53, 7. Isaías 53, 7b. Isaías 53, 7. Como ovelha muda. Isaías 53, 7. Parte B do versículo. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus ficou mudo, né? Vamos ver Mateus 27, verso 12 ao 14. Mateus 27, verso 12 ao 14. Mateus 27, verso 12. E sendo acusado pelos seus príncipes dos sacerdotes, pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos, não ouves quanto testifico contra ti? Nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Então Jesus ficou calado, falou nada, não abriu sua boca. O Messias seria como um cordeiro de sacrifício, nós já vimos isso. O Messias seria morto, o Messias morreria pelos pecados do mundo, o Messias seria sepultado no túmulo de um rico. Depois, era da vontade de Deus que o Messias morresse por toda a humanidade. O Messias ressuscitaria e viveria para sempre. Isaías 53, 10, Marcos 16. O Messias pregaria as boas novas. O Messias seria achado por um povo que não o buscava. O Messias seria rejeitado por Israel. Ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam foram chamados filhos de Deus. A profecia também em Jeremias, ele estabeleceria uma nova aliança. Jeremias 31, 31, o Senhor falou para Jeremias que estabeleceu uma nova aliança com a casa de Israel. E Jesus, em Mateus 26, ele fala que na última ceia, ele pega o cálice e diz, esse é o sangue, essa é a aliança no meu sangue. Então Jesus estabelece a nova aliança. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante também. Jesus na Santa Ceia institui a ceia, né? Ele coloca ali, ele fala na Santa Ceia, que o pão é o corpo dele e o sangue faz parte da nova aliança. Então, ele falou em Jeremias 31, que ia estabelecer uma nova aliança. Já estabeleceu com a igreja, ainda vai estabelecer com Israel. Daniel, o domínio do Messias seria eterno, né? Lá em Daniel capítulo 7, na visão que Daniel tem dos animais. E Jesus reinará em Lucas capítulo 1, 31, 33, eternamente.
E também em Miqueias, o Messias nasceria em Belém, Miqueias 5:2, e Jesus nasceu em Belém da Judéia. Maravilha, maravilha. Então temos várias profecias que se cumpriram em Cristo Jesus. Então, na verdade, nós lemos aí, né, umas oito profecias com seus cumprimentos, mas tem muitas profecias, né? A gente ia ficar exaustivamente aqui mostrando, mas existe muito. Você pode com calma depois aí pegar lá as profecias que eu coloquei aí, nós colocamos na apostila e ver o cumprimento dela. Então, Jesus veio, né? A cristologia aí, né, mostra também o cumprimento de profecias, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, né? A morte de Cristo, a ressurreição, é cumprimento de várias profecias lá no Antigo Testamento. Ok? Aí vou parando por aqui. Na próxima aula nós vamos continuar pegando ali nos evangelhos, ok? Mas fizemos aqui então uma introdução, né, vamos dizer assim, uma aula inicial, mas introduzindo ainda o nascimento de Cristo. Agora, na próxima aula, vamos entrar nos evangelhos, né, na vida de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos falar dos milagres, falar dos evangelhos sinópticos, falar uma série de coisas. Mas ficamos aqui então nessa primeira aula. Ouça novamente aí o vídeo, veja novamente o vídeo, ouça novamente. Se prepare, tem muita coisa boa para a gente aprender. Deus abençoe, Deus